Olá, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, o segundo vídeo da série Financeiro para Escritório de Advocacia. Eu já fiz um vídeo, se você não viu, corre, eu vou deixar o link aqui embaixo desse primeiro vídeo que eu falei sobre se eu mesma que faço o financeiro dos meus escritórios, se eu tenho um sistema para me auxiliar ou não, o que é importante procurar num sistema ou quais planilhas eu preciso ter para um controle no meu ponto de vista. É claro que eu já começo esse vídeo falando que não existe verdade absoluta nenhuma, que cada um vai encontrar o seu jeito de fazer com que as coisas fiquem boas e que deem certo. No entanto, eu estou compartilhando com vocês o jeito que eu faço e que tem dado certo até então. Desde 2014 eu administro sozinho o meu próprio escritório, então agora eu estou compartilhando o que deu certo, o que não deu, o que me parece importante, o que não é importante no meu ponto de vista. O vídeo de hoje, dessa série de financeiro, de administrar o seu escritório, é sobre uma pergunta que eu recebi muito lá no Instagram, de quanto dinheiro eu preciso ter guardado para abrir o meu próprio escritório. Que pergunta complicada, né? Porque isso é muito peculiar, eu não tenho como te dizer um número agora. Você precisa ter 50 mil guardado e tudo vai dar certo. Não, porque depende de uma série de variáveis. Mas, que eu vou conversar contigo agora nesse vídeo e eu espero que no final do vídeo você consiga perceber todas essas variáveis e chegar a um número. Você vai conseguir chegar a um número com essas sugestões, com essas pequenas reflexões que eu vou te pedir para fazer. A primeira questão é qual será o seu custo fixo? Quando a gente foi abrir o escritório aqui de Belo Horizonte, o Marcos, meu marido, ele tinha uma verdadeira aflição quanto ao custo fixo. Tudo ele queria colocar na ponta do lápis, assim, e isso é muito legal. É claro que eu já vinha de uma experiência de mais tempo empreendendo e administrando empresa, então eu ficava mais tranquila nisso, isso já era um pouco automático na minha cabeça, mas ele ficava o tempo todo, tá, mas isso, quanto que a gente vai ter que faturar por mês? E isso é muito legal, então é importante realmente que você pare para pensar no seu custo fixo. Se você não tem um imóvel próprio, como era o meu caso, logo que eu abri o escritório lá em Santa Catarina, eu não tinha um imóvel próprio para abrir meu escritório, então eu precisava pagar o quê? Aluguel. Então, qual é o valor do aluguel? Esse é o seu custo fixo. Entrando cliente ou não entrando cliente, o dono do imóvel que você alugou, ele vai te cobrar o aluguel. E se você não pagar, o dono do imóvel que você alugou vai procurar uma advogada assim como eu, que trabalha com direito imobiliário, para te notificar, pedindo para que você desocupe o imóvel por falta de pagamento. Então é importante para que você preserve o seu espaço de trabalho e aquele ponto que você está construindo, onde as pessoas estão entendendo que ele tem um escritório, tem um advogado que trabalha com um trabalhista, com família, enfim, com o que você trabalhar. É importante que você pague o seu aluguel. Até porque o não pagamento do aluguel em dia faz com que você tenha multas, juros, correção. E, enfim, isso não é legal, a gente já falou isso no primeiro vídeo dessa série de financeiro. Então, o aluguel é um custo fixo, a conta de energia, por mais que você não tenha certeza do quanto que você gasta por mês, porque vai realmente variar, você vai ter uma média, né? Dá uma perguntada para quem você conhece que tem uma loja, que use a mesma coisa de equipamentos, tem ali um computador. Ar-condicionado em começo de escritório nem sempre é uma boa ideia, hein? Então toma cuidado, às vezes é melhor ter um ventilador que vai economizar menos ou passar um pouquinho de calor mesmo, porque nesse começo o importante é reduzir ao máximo os custos fixos para que realmente você consiga fortalecer o seu escritório. Então, analisa todos os custos, o que é indispensável. Logo que eu abri o escritório, eu não tinha dinheiro sequer para contratar uma pessoa para limpar o escritório, então eu mesma fazia a limpeza do escritório, desde o banheiro, passar vassoura e pano na sala, enfim, ficava maravilhoso? Não ficava maravilhoso, mas era o que estava tendo, era o que eu podia fazer, e final de semana para o escritório, dar uma bela faxinada no escritório ali no domingo, para segunda-feira o escritório tá praticamente impecável para começar a semana e receber os clientes. Então analisa tudo que é realmente importante. Será que nesse momento você precisa ter uma pessoa para ir lá fazer a faxina do seu escritório? Será que não vale a pena dedicar um pouquinho das horas do seu domingo para ir lá, dar uma faxinada, até mesmo ser uma pessoa mais cuidadosa, sabe? Não deixar as coisas ficarem sujas a ponto de você ter que fazer uma super faxina. Vai mantendo todo dia, faz alguma coisinha.
cuida de verdade do seu espaço, que você vai reduzir também os custos. E a mesma coisa com conta de luz. A conta de luz realmente é algo que me apavora. Eu cuido muito, sabe? Eu acho que, enfim, meu pai tinha esse negócio de cuidar muito da conta de luz, de não gastar energia à toa. Então, por várias vezes eu tô aqui no escritório, tô com as luzes apagadas, uma luzinha ou outra, para não prejudicar a visão realmente, e sempre economizando, sabe? Desliga esse ar-condicionado, não é necessário 8 horas da manhã. É claro, não sei onde é que você mora, né? Mas, sabe, cuidar realmente desses custos fixos, porque afinal de contas, cuidando dos custos fixos, reduzindo o custo fixo, faz com que você ou faça a opção por ter uma reserva do escritório, garantir aquela reserva do escritório e começar até a tirar um lucro ali mês a mês, ou realmente ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Óbvio que se eu economizo nas saídas, me sobra mais lucro, sobrando mais lucro eu posso fazer uma retirada de sócios um pouquinho maior, então é por você, pelo seu bolso mesmo. Outro fator muito importante para você analisar o quanto que você tem que ter de dinheiro guardado para segurar o começo do seu escritório é a morosidade da sua área de atuação, do retorno da sua área de atuação. Por exemplo, Mariana, eu trabalho com, e eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal, Mariana, eu trabalho com Justiça do Trabalho em Santa Catarina, porque eu só posso falar de lá, porque eu só conheço a Justiça do Trabalho de lá. Então, depois vocês deixem aqui nos comentários me contando como é que é a Justiça do Trabalho aí da cidade de vocês. Mas lá em Santa Catarina, ela funciona relativamente bem, assim, é absurdamente mais célere que a Justiça comum ali, né? De uma ação de danos morais, de uma ação, enfim, dessas Justiça comum real. Então, a Justiça do Trabalho lá tende a remunerar os advogados de forma mais rápida. Então, você tem que entender também o quanto tempo você vai levar. Outra coisa que é muito importante é não cair nessa história de trabalhar sempre exclusivamente com risco. Porque, afinal de contas, toda vez que você assina um contrato com um cliente assumindo que só vai receber se tiver êxito, você trabalha muito para aquele cliente sem receber R$1, né? E isso é muito difícil, né? Como é que você vai bancar o seu escritório, a sua internet para poder peticionar, né? Afinal de contas, o cliente, por mais que você receba um êxito grande lá no final, nesse primeiro momento ele tem um custo, né, para o escritório. É o que eu falei, sem internet, sem pagar a conta de internet, você não consegue fazer o peticionamento. Sem a impressora, você não consegue imprimir a procuração para ele assinar e te dar poderes para representá-lo naquela demanda. Então, toma esse cuidado de analisar se realmente é possível você já começar a entrar aceitando esses casos de risco. Eu nunca aceitei ação de risco, até hoje não aceito e tudo bem, se você aceita não tem problema nenhum. Eu não concordo com isso, sempre cobro um valor considerável para começar aquela demanda, para trabalhar, para parar, para estudar, para elaborar a petição inicial, para acompanhar aquele processo. Isso tudo tem um custo, para no final um juiz decidir que eu não tenho direito, que meu cliente não tem direito àquela indenização, porque existia algum fator que o cliente mesmo não te contou e que fez com que toda a tua tese caísse por água abaixo e você perdeu todo aquele tempo de trabalho, toda a dedicação. Então toma cuidado quando você for aceitar algum caso de risco. Eu, por exemplo, que trabalho com advocacia extrajudicial, esse sempre foi o meu foco. Eu sei que o tempo para receber retorno da minha área de atuação era extremamente curto. O cliente me liga, pede para fazer um contrato de locação, um contrato de compra e venda de imóvel. Eu vou fazer esse contrato hoje, amanhã eu entrego para ele, eu já quero meu dinheiro porque o meu serviço já acabou. Então, obviamente que o valor que eu tinha que ter para segurar o escritório não precisava ser tão grande como aquela pessoa que decidiu trabalhar com direito de família e vai ter que esperar uma demanda toda. Enfim, como eu falei, eu sabia que o meu retorno seria mais rápido. Então esses são os dois pontos que você tem que levar em consideração. O quanto você vai gastar, qual o seu custo fixo realmente, o que é importante, o que é relevante para você. E a outra questão é quanto tempo a tua área que você escolheu de atuação, ela demora para te dar os resultados. Juntando esses dois, você vai conseguir chegar num valor. Mariana, mas por quanto tempo eu deveria segurar o escritório, né? No mínimo, independente da sua área, você tem que sempre ter guardado pelo menos os próximos 6 meses das contas fixas.
E eu tô falando das contas físicas, significa que 6 meses você tem lá sem receber R$1. Então você também tem que fazer a sua poupança, digamos assim, não na questão de investir na poupança. Não, não é isso que eu tô falando. Você tem que ter a sua reserva, seja ela onde estiver aplicada, mas tem que ter um dinheiro seu, pessoal, para te manter. O quanto você, pessoa, gasta por mês? Né? Porque assim como o escritório precisa ter uma reserva de 6 meses, sem entrar R$1, mas se bancando, você também tem que ter essa reserva de 6 meses sem que o escritório te repasse nada e você continue se bancando, continue pagando seu plano de saúde, se você paga um plano de saúde, continuar pagando o seu aluguel de casa, caso você pague o aluguel, enfim, as suas despesas, escola de filho, o seu curso de pós-graduação que você está fazendo, enfim, os seus custos. Então, assim como o escritório tem que ter uma reserva, você como pessoa tem que ter uma reserva também. Eu farei mais vídeos falando justamente dessa separação. Eu como pessoa, Mariana Gonçalves, cidadã, que paga conta de luz de casa, que paga plano de saúde, que paga escola de filho, e Mariana Gonçalves, advogada, escritório de advocacia, com outras obrigações, outras responsabilidades, tá? Mas eu vou fazer outro vídeo só falando sobre isso. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, não esquece de dar um curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau!